Meus irmãos, é com muita alegria que nós podemos nos reunir nesta noite. Esse ano foi um ano difícil para muitos de nós, para algumas famílias e principalmente para a igreja. Mas nós estamos profundamente agradecidos a Deus, sabemos que tudo está sob controle do nosso Deus. E aqui nós temos, nesse lugar, a grande oportunidade, momentos alegres, momentos mais difíceis, podermos cultuar o nosso Deus e mantermos essa fraternidade, essa comunhão em Cristo Jesus. Para mim, particularmente, foi um ano bastante difícil, tive que trocar, inclusive, algumas roupas, mas Deus tem nos abençoado muitíssimo. Quero agradecer, sou devedor a muitas pessoas, e principalmente a essa igreja, neste ano, e dizer, então, nossa gratidão a todos. Embora eu vou me firmar mais em 2 versículos da Palavra de Deus, eu gostaria de ler um texto antecedente e o posterior. Então, convido a todos para que, em pé, nós leiamos as Escrituras, na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 4, vamos ler até o 21. Filipenses 3, 4 a 21. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Podeis assentar-vos. Vamos ter mais uma palavra de oração? Vou convidar o presbítero Antônio Bonato para que faça esta oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas,
por este momento de culto, pela liberdade de culto que temos em nosso país. Te agradecemos pela palavra que foi lida, pedimos que abençoe o reverendo Sebastião na exposição desta palavra e que todos saímos daqui edificados no conhecimento de Jesus Cristo. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema desta noite é alvos para o novo ano. E o texto que me vem à mente mais especificamente é esse: não que eu tenha já recebido ou já obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, o ano praticamente findo, é um tempo de fazermos o inventário, de fazermos plano para o ano que já está à porta. E pensando, como algumas pessoas que já viveram um pouco mais, como alguns de nós que já viveram mais, somos dados mais a reminiscências, às lembranças, e os jovens têm toda uma expectativa, toda uma vida realmente pela frente. É interessante que o apóstolo Paulo, ele conserva a jovialidade e, embora cerceado na sua liberdade física, estando no cárcere, ele realmente pensa sobre um futuro e um futuro brilhante. Ele de maneira nenhuma é alguém pessimista, mas ele tem realmente as coisas que estão diante dele que chamam a sua atenção. Naturalmente, ele gostaria de esquecer algumas coisas. Todos nós temos algumas coisas que gostaríamos também de esquecê-las. Algumas coisas deveríamos sempre tê-las em nossa mente, em nosso coração, mas algumas experiências são realmente muito difíceis. Mas também temos como cristãos, como filhos de Deus, um futuro brilhante, um futuro glorioso. E o apóstolo Paulo aqui, ele está usando a metáfora, a figura de uma corrida, como a que nós tivemos hoje, a tradicional corrida de São Silvestre, quando o atleta, ele coloca todos os seus músculos, seus nervos e prossegue, ele vai realmente em frente para um prêmio, para a boa colocação. Eu penso que o apóstolo Paulo gostaria de esquecer algumas coisas que o atrapalhariam nessa caminhada. Algumas coisas que seriam um estorvo, que seriam, na verdade, um peso, que o impedia de correr tranquilamente. Aliás, encontramos um outro texto que diz assim: corris bem, quem vos impediu de continuardes correndo? O apóstolo Paulo, com certeza, não queria ficar fixo sobre o seu passado. Ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. O que este homem poderia ter sido se não tivesse tido um encontro com Cristo lá na estrada de Damasco? Seria um doutor, um rabi, seria um homem muito rico, honrados por todos, talvez o sucessor de Gamaliel. E ele vai dizer mais adiante que tudo aquilo que era um handicap, que era uma vantagem, ele desprezou de um certo modo essas coisas para que ele pudesse ganhar a Cristo. Na verdade, existem cristãos que imaginam e que pensam o que eles teriam sido se realmente eles não fossem crentes.
se eles tivessem seguido o curso deste mundo, se eles não tivessem realmente uma decisão de uma identificação com Cristo, o que essas pessoas teriam sido se elas não fossem genuinamente pessoas de Deus? Se tivesse, de uma certa forma, ou não conhecido, ou abandonado os caminhos do Senhor. Eu digo que essas pessoas são pobres nesta vida e serão pobres por toda a eternidade. O crente sabe que o melhor está em Cristo, e ele não pretende ser nada à parte de Jesus Cristo. Esse era o pensamento do apóstolo São Paulo. Embora tivesse, até por direito de nascimento e da sua criação, aquelas coisas que as pessoas do seu tempo, seus contemporâneos, julgassem vantajosas, para ele não queria ficar pensando nessas coisas, fixado nessas coisas, através da sua posição. Também com referência aos seus parentes. Nós sabemos que o apóstolo Paulo amava as pessoas da sua religião, do seu parentesco, da sua consanguinidade. Ele disse: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ele trazia consigo essa tristeza, porque de fato amava o seu povo. Mas o fato deles rejeitarem a Cristo, ou não terem passado por essa experiência salvadora, possivelmente o apóstolo Paulo foi muito desprezado, e é possível pensar até que tenha sido deserdado. Quando nós pensamos também nos nossos parentes, principalmente numa época como essa, que nós amamos muito, é claro que nós gostamos de estar juntos, gostamos de festas, mas nós sentimos mesmo assim, às vezes, uma diferença marcante das preocupações, dos pensamentos e da maneira como enfocam essas datas, principalmente nos finais de anos. Não vai aqui nenhuma crítica, mas, na verdade, como o apóstolo Paulo mesmo disse, o nosso desejo de que as pessoas pudessem sentir realmente nessas datas, principalmente a efemeridade da vida, como a vida passa rapidamente, e a importância de nós buscarmos os valores celestiais e buscarmos a Jesus. O próprio Jesus disse, com referência aos parentes: quem acha, ou melhor, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Por incrível que pareça, esses laços de parentesco têm impedido muitas pessoas de tomarem uma decisão ou de serem crentes mais fiéis, porque estão muito apegados, e deveriam ser, mas deveriam ser realmente uma bênção na vida dos seus familiares, e não o contrário. E Jesus disse: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Irmão, irmã e mãe. Nós temos sentido isso, Deus tem proporcionado à vida da nossa igreja uma entranhável comunhão espiritual. E tem sentido a igreja unida em todos os momentos, não é? E a nossa percepção é essa realmente, de que, não obstante os laços de consanguinidade, existem os laços da fé, aquilo que nos une realmente em Jesus Cristo. E é claro que nós devemos amar ainda mais os nossos familiares. Como o apóstolo Paulo disse: eu trago uma incessante dor no meu coração, é alguma coisa que o preocupava, porque, na verdade, ele queria ganhar todas as pessoas para Cristo, e principalmente seus familiares. E quando nós vemos que muitas pessoas nessas épocas, elas pensam em tudo, nos detalhes,
em tudo que é próprio realmente das festividades, mas elas não pensam realmente no valor da vida, elas não expressam a gratidão a Deus e a gratidão que devemos também uns aos outros. E o apóstolo Paulo tinha essa dificuldade realmente com os parentes, e que é uma coisa também muito presente agora. Com referência também, eu creio que ele gostaria de esquecer que ele tinha sido um homem muito preconceituoso. Ele diz: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era fanático na sua religião. Nós apreciamos muitas igrejas evangélicas, mas uma das coisas que eu aprecio na igreja em que Deus me chamou para servir é que normalmente a igreja presbiteriana não tem produzido fanáticos. E o apóstolo Paulo, quando ele encontra-se com Cristo, e as Escrituras se tornam um livro novo, um livro aberto, principalmente o Velho Testamento, ele jamais queria voltar à cegueira do passado. Ele era um homem que, na verdade, extremamente zeloso ao ponto de ser perseguidor da igreja, seu caráter. Ele mesmo diz que ele ia prender alguns e forçava a tais pessoas a blasfemarem. Na prática, ele era um torturador. E a mudança que Deus opera na vida do apóstolo São Paulo é algo impressionante. Ele escreveu a carta aos Coríntios, o capítulo 13. E também nós vemos que, agora, quando ele que açoitava as pessoas, quando ele é açoitado, ele canta hinos. Lá no interior de um cárcere, ele está cantando hinos, orando, quando Deus manda um terremoto. E ele, liberto, ele está preocupado agora com o bem-estar daquele que o açoitara. E ele fala da salvação em Cristo ao carcereiro de Filipos. Uma mudança completa no caráter. Caráter é aquilo que nos marca, que nos caracteriza. Até pessoas que se orgulham: eu sou assim mesmo. Meus irmãos, nós temos que ter o caráter de Cristo, nós temos que nos assemelharmos ao padrão Jesus Cristo. O apóstolo Paulo mesmo diz: não que eu já tenha recebido, já tenha obtido a perfeição. Aliás, nós não cremos em perfeccionismo, mas cremos que o pecado ocorrendo nas nossas vidas nos entristece e nos leva à confissão e à mudança de vida. Diz: não que eu já tenha obtido a perfeição. Ele diz: não julgo havê-lo alcançado. Isso não é uma repetição, mas uma confissão de um autoexame, de olhar para a sua própria vida e ver que nessa corrida ele tinha ainda um percurso muito grande. Ele cria na salvação pela graça, ele cria na eleição, mas não há eleição sem realmente a pessoa crescer, prosseguir e esforço cristão no caminho da santificação. É claro que ele conservou ainda a sua energia, nós vemos nas suas defesas, quando apela para César, mas ele é realmente uma pessoa completamente mudada. Ele diz: não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, Cristo quem vive em mim. E é esse o alvo nessa corrida cristã, esquecendo aquelas coisas, às vezes, que nos atrapalham, aquele apego excessivo aos nossos parentes de consanguinidade, a um filho, a filha, a pais. É claro que nós os amamos profundamente, mas isso não nos pode atrapalhar nessa caminhada. Quem ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Os preconceitos, o caráter. Paulo agora, com certeza, tinha tristeza, não queria mais se lembrar daquelas coisas. Ele diz: eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele agia assim como um homem que encontrou um tesouro escondido, que vendeu tudo o que possuía e adquiriu aquele campo,
por causa daquele tesouro. Na verdade, não há tesouro maior que Cristo nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo agora também, ele está dizendo com referência a alguns que estavam entre eles, pois muitos andam entre nós. Agora ele está pensando naqueles que eram internos. E se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo mundo. Dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Hoje não se fala muito sobre as bênçãos e as riquezas celestiais. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são lá de cima, e não nas que são aqui da terra, onde Cristo está sentado à direita. A nossa vida pode ser ceifada a qualquer momento. E não só por isso, porque nós não servimos a Cristo por medo, mas por amor, por reconhecimento, aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele é para nós. Então, há o perigo de nós pensarmos somente nas coisas terrenas. E nesse dia é uma grande oportunidade para nós pensarmos nessas realidades celestiais. Mas sabendo também que existem muitas coisas ainda pela frente e como deveremos enfrentá-las. Então Paulo diz: uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Ele avançava em direção a uma fé mais viva. Ele diz assim: e ser achado nele não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E ser achado nele, ele usa muito essa preposição nas suas epístolas: se alguém está em Cristo, está em Cristo. Ser achado nele não tendo justiça própria. Paulo percebeu que se ele continuasse naquele caminho, embora tentando agradar a Deus na sua concepção, através de uma vida de boas obras, ou na sua morte ele veria que estaria perdido, no dia do juízo estaria completamente selado a sua perdição. Ele diz: então eu não quero essa justiça, eu quero a justiça baseada na fé, a justiça que está em Cristo, a justiça que, olhando para Cristo, e diz: eu sou um pecador, mas eu tenho um grande Salvador. A suficiência, a nossa suficiência é realmente em Cristo. Ele disse: se eu tiver uma fé viva no meu Salvador, na sua vida, na sua justiça ativa, naqueles 33 anos que ele viveu uma vida perfeita, isso nos é aplicado. Na sua morte vicária que pagou todos os nossos pecados, e na sua ressurreição, então eu posso estar seguro eternamente. Paulo, nesse alvo da vida dele, desse plano, eu não sei quais são os planos agora das pessoas para esse ano, mas o primeiro plano de Paulo é esse: eu quero prosseguir nesse sentido e ter uma fé viva, uma fé no meu Senhor. Ele é perfeito, Ele é poderoso, mas Ele também quer realmente se lançar ao trabalho. Quando está em Atenas, seu espírito se condoía diante das idolatrias. Em Corinto, trabalhava dia e noite, inclusive com as próprias mãos. Estava num lugar, pensava nos outros e escreve aos Romanos. Escrevendo aos Romanos, ele sonha com a Espanha, um sonho que ele não realizou. Era o ponto mais extremo da terra conhecida. E às vezes os nossos planos não se concretizam. Paulo tinha o desejo também de chegar à Espanha. Ele deixa claro, mas não foi possível. E mesmo no cárcere, ele não está ocioso, mesmo limitado naquele espaço,
ele testificava a reis, aos companheiros de cela. Daí ele escreve as epístolas, e nós perguntamos o que nós vamos fazer neste ano de trabalho para o Senhor. Paulo diz: sede meus imitadores. Há pessoas que acham que faz muito, porque comparecem à igreja. Quem vos requereu só comparecerdes aos meus atos? Deus diz no livro do profeta Isaías. Nós estamos aqui não para fazer um favor a quem quer que seja, para agradar quem quer que seja, a não ser o nosso Deus. O que torna importante nesse dia, é claro que nós gostamos do coral, gostamos de uma orquestra com todos os seus integrantes, não é? Nesses dias em que as pessoas buscam muito show, o que torna realmente importante também não são as grandes catedrais, é a presença de Jesus. Ele é realmente aquele que deve ser cultuado e a quem nós declaramos servos. Mas a verdade hoje, de modo geral, as pessoas querem ser servidas, mas não querem servir a Deus. O que nós poderíamos fazer nesse ano? Eu diria o que nós podemos fazer nessa semana. O mundo necessita de nós. Nesses dias de tanto terrorismo, se nós vermos debaixo de uma cadeira, uma bomba que alguém colocou ali, debaixo de um amigo, nós vamos correr para salvá-lo. Mas as pessoas estão correndo perigos também. E poucos estão preocupados realmente em levar o Evangelho, e falar da salvação em Cristo e do perigo que as pessoas correm quando desprezam o Salvador. Paulo, ele quer ter um alvo em direção à perfeição. Ele diz: não que eu tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo. Quando sozinho, Paulo talvez perguntasse se a palavra que disse foi apropriada. Ele que tinha uma preocupação com as palavras, ele disse: seja a vossa palavra temperada com sal, para saberes responder a cada um como convém. É um tempo de pessoas descuidadas, que ferem, que magoam, que dizem verdades. Paulo, ele tem essa preocupação. Ele ora, pede para as pessoas orarem por ele, para que tenha uma palavra apropriada na sua pregação. Ele refletiu o Espírito de Cristo. Ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele queria esmerar-se na vida. Michelangelo, quando esculpiu a estátua de Davi, sua obra-prima, ele encontrou um bloco de mármore que estava abandonado por um escultor, num terreno baldio. Um certo escultor tinha tentado trabalhar aquele bloco, não conseguiu exatamente, abandonou, e ali estavam as intempéries, estava o mato crescendo ao redor. Michelangelo viu aquele bloco e ele esculpiu ali a estátua de Davi com a funda, na posição de atirar a pedra na fronte do gigante Golias. E Paulo diz: não que eu tenha chegado à perfeição, mas ele entendia que Deus pode tornar de pessoas inúteis, ou pessoas tão defeituosas como somos, Deus pode esculpir um caráter, uma vida santa. E é disso que nós precisamos, meus irmãos, nos dias atuais. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo consigo. Não que ele poderia dizer: bom, eu já sou realmente numa posição boa, né? Há muitos que se acomodam. Não que eu já tenha obtido, ou tenha já obtido a perfeição. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. A gente quer fazer muitas coisas. Ele falou: eu quero fazer uma coisa só. Eu quero esquecer aquelas coisas que me atrapalham, quero deixá-las para trás, e eu quero prosseguir, eu quero me arrojar, eu quero me adiantar. Para as coisas que diante de mim estão. E essas coisas, então, ele está falando a ter uma fé mais viva em Cristo. E termos uma vida mais operante, uma vida de trabalho.
de caminharmos à perfeição. Vamos dizer, bom, eu já estou bem, eu já tenho tantos anos de igreja, eu já sei muitas coisas, não preciso mais nada, né? Comparecendo de vez em quando e vivendo a minha vida. Meus irmãos, isso é um péssimo sintoma de alguém que o Espírito Santo não tocou no coração, de alguém que na corrida, que ia indo muito bem, mas achou que agora pode ir mais devagar, né? Diminuir um pouco o ritmo, nem tanto, né? Vamos mais devagar. Paulo não, ele falou, não, eu vou prosseguir, eu vou correr mais, eu vou caminhar mais rumo à perfeição, e eu vou em direção ao prêmio final. Ele disse, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse prêmio, que nós não podemos concebê-lo exatamente, né, mas Paulo tinha essa certeza, né, que Deus haveria de premiá-lo, porque ele estava se esforçando nessa corrida, e as oportunidades haviam sido dadas a ele, e que Deus os encontre realmente fiéis, né, nas grandes coisas, para que nós prossigamos em direção a esse prêmio. Nós estamos vendo hoje aqueles que foram premiados no final de uma corrida tradicional, né? Muitos correm por um diletantismo, sem nenhuma preocupação. E a vida cristã é uma corrida, é uma maratona. No tempo de Solon, as pessoas ganhavam 500 dracmas, o vencedor ganhava 500 dracmas, podia comer às expensas públicas, ganhava assento no teatro nos primeiros lugares. Isso era o prêmio que podia ser concebido naquela oportunidade. Meus irmãos, mas, na verdade, Deus tem um prêmio para todos aqueles que realmente se esforçam. E é notório. Aqueles que realmente estão levando a sério a vida cristã. Aqueles que querem se desvencilhar de coisas que estão atrapalhando o seu desenvolvimento, a sua desenvoltura nessa carreira cristã. E a palavra, que é uma palavra desse texto usada tão frequentemente nesses cultos de final de ano, mas que é sempre nova para nós, que nada nos impeça, aquilo que nós poderíamos ter sido, devido aos potenciais, oportunidades que nos deram, nos dão, nos encontramos na vida, isso não tem valor nenhum à parte de Cristo. Cristo é o grande tesouro, Ele é a pérola preciosa. As recompensas de Cristo, o prêmio não é um prêmio efêmero, é um prêmio eterno. Os nossos parentes, que nós amamos, que nós nos alegramos, nos encontramos mais em épocas de dificuldade, daí eles chegam com muita sinceridade, com muita abertura, olha, precisa de alguma coisa, né? E nós amamos profundamente, mas nós temos que ser bem sinceros, irmãos, como Jesus diz, meu pai, minha mãe, meu irmão, são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Isso realmente não tem preço, essa comunhão, essa união que o Espírito de Deus nos dá. E deixando para trás preconceitos, aquele caráter terrível que tinha o apóstolo Paulo, de açoitar, de perseguir, de se julgar superior aos outros, e buscar realmente essas coisas que valem a pena. Uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé genuína, como Paulo diz a Timóteo, que ele tinha uma fé genuína, a mesma fé que havia habitado na sua avó, na sua mãe, ele disse, em você também, uma fé sem fingimento, porque a quem nós queremos enganar? O pior engano que nós podemos fazer é a nós mesmos. Nós temos que partir por uma fé genuína. Para o trabalho, há muitas coisas a serem feitas. Aqui do templo, muitas pessoas querem fazer aquilo, mas o nosso serviço começa quando saímos daqui. O nosso trabalho, o caminho da perfeição. Eu digo que nós não somos perfeitos, mas somos semi-perfeitos. E estamos a caminho da perfeição. É triste quando uma pessoa não sabe como correr, né?
esse caminho, ele olha para trás. E a gente vê que o corredor, ele está olhando fixo para o alvo, e o alvo é Cristo, e é a nossa soberana vocação. Soberana porque é Deus que nos chama. A nós cabe aceitarmos o chamado, mas também esse esforço na carreira cristã, que é o caminho da santificação. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. As coisas que para trás ficam, praticamente já ficaram neste ano. Na Igreja Metropolitana de Washington, existe uma Bíblia, creio que está de 1655, com assinatura e letra de John Wesley, que pregava em praça pública e depois pregava as boas igrejas constituídas. Ele dizia: vivei o dia, vivei cada dia. Então, vamos deixar aquelas reminiscências que nos atrapalham, mas viver realmente o dia que se nos dá. Deus nos dá um novo dia, cheio de oportunidades. Que Deus possa mostrar realmente coisas que precisam ficar e aquelas coisas para as quais devemos avançar. E não pensarmos como aqueles cujo Deus é o ventre. Nós damos graças a Deus por esse país tropical com tantas frutas, tantas coisas saborosas. Mas essas coisas não alimentam a nossa alma. Muitas pessoas estarão bêbadas, vazias, intrigas, problemas familiares. Digo até chorando que são inimigos de Cristo, cujo Deus é o ventre. Fala da sua infâmia, de só pensam nas coisas terrenas. Que coisa triste. Pensar apenas nas coisas deste mundo. Devemos sim pensá-las, mas nunca à parte, e nunca sem esta perspectiva de Cristo, que Paulo diz: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e almejar realmente a ressurreição. Que Deus abençoe.